através da internet. Hoje, quinta-feira, reunião em torno da obra de Leon Denis. E nós temos, fazendo o estudo de hoje, o Juan e o... Meus amigos, boa tarde a todos. Com grande alegria que nos reunirmos novamente na casa de Leon Denis para estudarmos as suas obras. Essa reunião que traz a todos nós que estamos no Centro Espírita Leon Denis, traz a oportunidade na reunião pública para nós conhecermos um pouco mais do pensamento do patrono Leon Denis, que desenvolveu, através do conhecimento da doutrina espírita, desenvolveu a sua parcela em vários momentos, congressos, seminários, a qual participava, levando o seu pensamento de elevação para todos nós. E essa obra belíssima, que é o livro Depois da Morte, da parte que, do livro Problema do Ser e do Destino, da parte que estamos hoje lendo, faz com que a gente identifique na abertura o entendimento que Leon Denis tinha, ou tem, com relação à vida. E falar sobre a dor é algo que para todos nós vai ser sofrido, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Mas Leon Denis trata dessa dor de uma maneira como sendo um impulso para o espírito avançar. E nós, infelizmente, ainda precisamos dessa dor. Porque quantas vezes nós já ouvimos falar das pessoas que vão ao médico, por exemplo, e o médico diz que a pessoa está com hipertensão e determina uma série de observações para que aquela pessoa possa fazer com que o seu corpo melhore. Exercícios físicos, a alimentação e a medicação. Mas quando a gente não tem o hábito ou a disciplina, a gente não consegue desenvolver aquilo como uma forma de progresso. E para nós, como espíritos, o progresso consiste em nós enxergarmos tudo o que é felicidade. Mas quando a dor chega, a gente sente a falta, a dificuldade, quando o nosso coração não corresponde mais ao que a gente precisa. E aí começamos a fazer exatamente aquilo que o médico informou. E tantas outras coisas que a vida proporciona, colocando o progresso a nível moral, quando nós sentimos que alguém nos ofendeu. Sentimos uma dor profunda por conta que alguém foi arrogante ou nos feriu com palavras. Mas dentro de nós essa dor é um alerta para que o nosso orgulho seja diminuído. Para que nós possamos colocar, além dessa dor que o orgulho traz na mágoa, colocarmos algo superior, a indulgência, o perdão. E a indulgência é dito muito bem lá por Jesus, quando fala, amar aos seus amigos é fácil, amar aquele que vos ama. Até o criminoso ama aquele que lhe empresta alguma coisa. Agora, amar aquele que vos persegue, amar aquele que vos calunia, esse é o objetivo de todo o discípulo. E Jesus, quando trata isso, mostra que é difícil mesmo compreender o sentido de amar o inimigo, mas porque nós colocamos o outro como inimigo. Mas se nós colocarmos o outro como nosso irmão, passa a ser diferente. Quando um espírito reencarna na estrutura da nossa família, e que no passado possa ter sido nosso inimigo, e nessa encarnação nós recebemos ele como nosso filho, o olhar para um filho se torna algo superior, de cuidados que nós queremos para aquela pessoa. Mas ali pode estar um espírito que precisamos fazer isso. Ter indulgência, amar, pedir perdão ou perdoar. Com o conhecimento da doutrina espírita, começamos a identificar que não importa a parentela ou a condição em que estamos ligados, mas sim
o sentimento que nós desenvolvemos uns com os outros. Do amor, do perdão, da indulgência, da compaixão, da alegria em sermos melhores. Então, a dor que nós sentimos por uma mágoa, ela traduz a nossa inferioridade. Porque se nós não sentíssemos mágoa, se nós fôssemos capazes de perdoar, nós não olharíamos o outro como alguém que nos fere, mas o outro como alguém que precisa da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa atenção, da nossa indulgência, do que temos para oferecer de melhor. Então não será isso o objetivo, na realidade das encarnações, que Deus faz na proposta de unir a cada um de nós para que possamos identificar no outro aquilo que precisamos melhorar? Quando o Leon Denis trata isso, ele fala que a dor produz sensações, mas o sofrimento moral produz sentimentos. A dor física, a dor do aperto do coração, a falta de respirar, um problema respiratório, a dificuldade na área motora, produz em nós, na dor física, o sofrimento. Que a gente vai procurar a medicina da terra para resolver. Mas quando chega a dor moral, produz em nós algo superior do que o sofrimento. Produz o sentimento. E é isso que nós falamos antes. Por que então eu não consegui perdoar? O que dificultou para eu poder olhar para o outro e entender quando Cristo disse: se você bate em minha face, quando esbofetearam o Cristo e cuspiram no rosto dele, e perguntaram: diga quem foi que te bateu, profetiza. Ele pergunta: o que te fiz? Por que me bates? Se te fiz algo, bate na outra face. Mas se não te fiz nada, por que me agrides? Traduz para o outro o entendimento da insegurança, da inferioridade moral, espiritual. Olha para o outro como seu irmão mais novo, que a gente pode falar para o outro: por que você está assim? Por que você está falando desse jeito? Por que você está agressivo? O que está acontecendo com você? Está passando por alguma dificuldade? Te fiz alguma coisa? Me fala, porque se te fiz alguma coisa, deixa eu tentar resolver. Às vezes a gente não olha para o nosso irmão e consegue falar algo um pouco assim, porque dentro de nós tem o sentimento da mágoa, traduzindo a intensidade do nosso orgulho. E a doutrina espírita vem libertar a gente, né, desses sofrimentos. Mas como fazer isso? Leon Denis diz, o prazer e a dor residem, pois, bem menos nas coisas exteriores do que em nós mesmos. Por isso, é tarefa de cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, comandar umas e outros e limitar-lhes os efeitos. Sentir, fazer com que aquilo que brota em nós seja percebido e limitar para que nas ações de cada um de nós não venha traduzir o sofrimento, porque são os efeitos que vão gerar. Não é o que nós estamos sentindo, mas o que nós fazemos com o que estamos sentindo irá gerar efeitos dolorosos. Se nós entendemos isso para nós, vamos entender também para o outro. Então, quando o Leon Denis coloca isso, mostrando que nós precisamos fazer o esforço, a tarefa de termos a atenção do que está brotando em nós, nos conhecermos, avaliar o nosso processo de evolução e perceber que as coisas que estão ao nosso redor fazem parte para esse progresso, nós não vamos sentir mais essas dores. Ou se nós sentirmos, nós iremos combatê-las ou limitá-las. Limitá-las no efeito que ela traz, na tristeza, na dor, no rancor, na mágoa. Vamos compreender: eu sou um espírito em evolução. Estou sentindo isso porque faz parte do meu processo de crescimento. Não posso deixar mais que mágoa e rancor venha para o meu coração, para a minha mente. Porque antes eu poderia ter tomado uma atitude
mais severa, agredir, hoje eu não estou agredindo. E de hoje em diante, para o futuro, também irei controlar esse sentimento que chega no meu coração e traduzir esse sentimento como uma força, uma alavanca para eu poder amar, para eu poder servir, para eu poder estender as mãos, seja quem for. Por isso, Leon Denis demonstra que é necessário coragem, é necessário entender que a dor, para esse processo evolutivo, ela é boa. É difícil falar que a dor moral, não é bom, faz um alerta. Ela é boa porque, se nós a entendermos, dá um alerta. Essa postura não é mais uma postura de quem quer fazer mudanças. Quando o Leon Denis avança mais aqui, dizendo que Epíteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que elas sejam. Isso é muito lindo, né? Tudo existe de acordo com aquilo que a gente identifica aqui. É o que a gente imagina. Porque às vezes uma pessoa pode olhar para a gente e a gente achar que ela está olhando para a gente de cara feia, né? Zangada. E às vezes ela está com um problema. E a gente já acha que o problema é conosco, não é? Ou então se a pessoa passou e não te cumprimentou, a gente já acha que a pessoa não quer mais falar com a gente. Não está ligando mais, não está dando atenção. É o que nós imaginamos. Será que a gente para pensar o que aquela pessoa está sentindo para olhar para mim com aquela cara feia, com aquela cara de preocupação, com aquela cara de dor, com aquela cara de que não está gostando? Será que ela está precisando de alguma coisa? Ou será que sou eu que estou achando isso porque o meu orgulho, o meu sentimento me faz pensar assim? A pessoa que passa e não cumprimenta, será que ela está precisando? Passou direto e não observou que eu estava aqui? Vou lá conversar com ela. Vou perguntar o que está acontecendo. Vou tentar ajudar. Ou somente ela não enxergou. Então é como nós vemos as coisas do que está dentro de nós. O que sai do nosso pensamento, o que sai do nosso sentimento, o que sai da nossa fala, é o que tem no nosso coração. Como disse o Cristo, a boca fala do que está cheio o coração. Se nós começarmos a avaliar o que falamos, se nós começarmos a avaliar como nós nos comunicamos, como nós expressamos os nossos sentimentos, vamos fazer bastantes observações que precisamos mudar. Se nós pudéssemos filmar o nosso dia, né? E no final do dia ter uma câmera lá, o grande sorria que você está sendo filmado, né? E depois aparece lá na televisão, em casa, vou colocar lá como eu fui hoje. E ficava lá se olhando, né? Vendo as nossas atitudes, a nossa fala, como nós agimos com as pessoas. Nossa, como eu agi daquela maneira errada, como eu não fui mais solícito nessa hora, como eu não prestei atenção em poder ajudar. Isso será que acontece em nossa vida como espírito? Acontece. Quando a gente se afasta do corpo, na hora do sono, bons espíritos, quando veem que nós estamos buscando esse arrependimento, nos retiram do corpo e nos levam para observar a nossa conduta do nosso dia e fazer uma reflexão com aquele dia com relação às nossas encarnações. Olha, esse comportamento de hoje não está sendo quase a mesma coisa do comportamento de outras encarnações, em que você sofreu, em que você fez sofrer? Será que esse comportamento, essa expressão, essa arrogância, ou essa posição que você está tomando, não demonstra que você já se arrependeu e quer melhorar? Então, quando você começa a agir com aqueles que estão ao seu redor dessa mesma postura, você não está procurando fazer o que você se comprometeu em fazer na encarnação. Então, pacifica, enxerga para você algo melhor, idealiza a construção no bem, para quando você voltar para cá, aquelas imagens do passado possam sumir da sua mente. Porque você conseguiu construir
uma paisagem mental, o seu sentimento, a sua expressão mudou com relação ao que você já viveu. Não te afetará mais. Não te trará mais lembranças ruins. Porque as atitudes de hoje vão estar superiores, vão estar irradiando pelo seu passado sofrido. E a gente se alegra. Pode trazer dor naquela hora, mas a gente se alegra, reorganiza, pede ajuda aos nossos guias, a bons espíritos dizendo, vai e busca fazer isso, estuda mais, pratica mais a atividade no bem, desenvolve esses bons sentimentos. E a gente retorna para o corpo com lembrança de fazer alguma coisa melhor. Talvez uma saudade, talvez alguma coisa dizendo que a gente precisa tomar uma atitude referente a uma pessoa. São as lembranças que nós guardamos quando retornamos para o corpo, toda manhã. Agora, se nós não nos preocuparmos com isso, estivermos muito bem satisfeitos com as nossas atitudes, não estamos ligando para o que os outros pensem ou para o que nós mesmos devemos pensar para o nosso progresso, nós saímos do corpo à noite e vamos para aquelas regiões onde estamos acostumados a viver. Nossos vícios, nossos hábitos, nossas paixões, nos arrastamos com outros espíritos para aquelas regiões. Somos espíritos buscando na encarnação uma depuração através da dor. A dor que promove o progresso. Não é a dor de lamentação. A dor que faz a gente enxergar que é preciso mudar, que é preciso fazer algo diferente. Da mesma maneira, Leon Denis avança que a ideia que fazemos da felicidade e da infelicidade, da alegria e da tristeza varia infinitamente, segundo a evolução individual de cada um. Imaginar, reencarnar, para poder ajudar algumas crianças. Temos uma história de uma pessoa, se eu não me engano é Joelma, que ela encarnou porque 5 espíritos precisavam de passar pela expiação da deficiência física com várias necessidades especiais. Esses 5 espíritos precisavam de estar junto de alguns outros espíritos para serem filhos deles. Mas aqueles outros espíritos que precisavam de se organizar na vivência com esses espíritos que passariam por essa expiação dolorosa, não aceitaram recebê-los como filhos. Então, esse espírito superior disse assim, eu vou me encarregar de colocar cada um deles junto de quem precisa. E mergulhou na encarnação. Recebeu 5 espíritos com necessidades de tratamentos especiais. Saía lá, se eu não me engano, de Senador Camará, no Rio de Janeiro, e ia carregando as crianças até chegar na Malé, na obra social Antônio de Aquino. Às vezes chegava de madrugada, porque ela saía e ia pedindo ajuda às pessoas pela rua. Um carrinho carregando 5 crianças, do jeito que fosse. Chegava às vezes de madrugada, virava a noite do lado de fora, para às 7 horas da manhã, abrindo os portões da obra social. Muitos anos. A equipe da obra social ia lá para ver como que essa pessoa vivia. Uma casinha simples, muito simples, de chão, de terra, mas tudo muito limpinho, organizadinho, com caixa de feira. Né? E as pessoas chegavam lá e perguntavam assim, o que você está precisando? E ela sorria, aquele sorriso que é sem dente, já viu aquele sorriso sem dente assim? Mas belo, preciso de nada, já tenho tudo, essas crianças são tudo que eu preciso. E o rio, às vezes, quando chovia, enchia. E ela tinha que colocar as coisas tudo para cima e acolher as crianças. Todo mundo ficava preocupado, vamos lá. Chegava lá, ela estava com tudo organizado e ainda ia ajudar as outras pessoas que também estavam na enchente, já protegendo os seus filhos. Passado um tempo, de anos lá, vivenciando o socorro que poderia ser, alguns trabalhadores do centro espírita começaram a simpatizar com aquelas crianças e a determinação daquela mulher. Começaram a simpatizar e a se ligar com aquelas crianças, e ela ia colocando, né, as crianças, convivendo com eles ali no dia a dia. E passado um tempo, ela começou a sentir que aquelas pessoas poderiam
abraçar aquelas crianças. E as pessoas começaram a falar, não, nós vamos cuidar delas, nós vamos estar com elas. E essa senhora começou a ter problemas de coração. E num dia lá, ela estava prestes a desencarnar, pediu ajuda, que ela não saísse do corpo naquela hora, mas que ela conseguisse encaminhar aquelas crianças. Foi a última vez que as pessoas a viram. Pediu na obra social que pudessem aquelas crianças serem encaminhadas para aquelas pessoas que disseram que iriam cuidar delas. Na outra semana, ela desencarnou. Todos estavam sabendo disso, né? E o mundo espiritual, por orientação do Dr. Erma, disse, cada um de vocês agora vai ficar com quem devia. Vão lá buscar as crianças. E cada uma daquelas famílias cuida de uma criança. E ela disse assim, não deixe que essas crianças fiquem distantes uma das outras. Elas precisam, são espíritos que precisam estar juntos. Reuniu os espíritos, reuniu também as famílias e todos se encontram até hoje. Então, na realidade, um espírito desse não precisava daquela expiação dolorosa, da miséria. Esse espírito que veio como mãe é um espírito superior. Pediu para mergulhar no corpo numa situação dessa para socorrer os seus irmãos, encaminhar quem precisava. E muitas vezes passando necessidade, não tendo que dar de comer para os seus filhos, carregando aquilo tudo com alegria. Nunca viram ela sofrer, chorar, nunca. Um dia, contado pelo altivo, ele diz que ele estava lá nos trabalhos mediúnicos e de repente entra assim um espírito luminoso. E quando penetra assim o ambiente, ele até pensava que fosse Antônio de Aquino e começou a olhar, era aquela mulher, aquela mãe. Mas o que você está fazendo aí, minha filha? Me conta a sua história. Ô compadre, chamava as pessoas assim, né? Ô compadre, vou te contar. E contou essa história da realidade da vida espiritual com relação àquelas crianças, àqueles espíritos. Ela veio cumprir uma fase. A nossa encarnação é rápida, gente. Daqui a pouco nós estamos desencarnando. Vamos deixar que os problemas pequenos da vida façam a gente sofrer? Ou vamos enxergar que cada uma dessa situação é um mecanismo de progresso, de desenvolvimento desse amor? Será que um dia a gente vai ser capaz de, no mundo espiritual, dizer, eu vou reencarnar e vou estar com esses espíritos e vou ajudá-los a eles progredirem, passando pela miséria, pela fome? E conseguindo organizar as coisas? Nós arrancamos os cabelos quando os nossos filhos não querem ir para a escola, não fazem faculdade, não estudam, ou então não se determinam na vida, ou então tem um problema qualquer de saúde e a gente se desespera. Porque o nosso processo ainda é daquele de posse, meu filho, né? E o filho da vizinha? E os filhos que estão na rua? São nossos irmãos. E nós? Somos todos espíritos. E o processo do amor? Fica no exercício de cada um. É esse exercício onde a dor chega, faz eclodir em nós, como Leon Denis diz, novos sentimentos. Mas quando o espírito é elevado, ele não olha esses problemas como sofrimento, porque ele sabe, já passou por isso. Quando ele demonstra que espíritos infantis são como crianças que brigam pelos seus brinquedos. Nós adultos não brigamos mais por brinquedos de criança, brigamos? Não, é infantilidade. Mas os valores que as crianças dão aos seus pequeninos brinquedos, nossa, elas brigam mesmo, né? Vocês já viram criança brigando pelos brinquedinhos? São infantilidades. Nós não achamos aquilo nem problema. Não, aos poucos elas vão entendendo. Aos poucos elas vão saindo dessa fase. Espíritos superiores olham para a gente com os nossos sofrimentos como crianças, ainda discutindo por pequenas coisas, por coisas materiais, que só fazem parte do necessário para o nosso progresso, pelo exercício do trabalho interior. E eles são assim capazes de abandonar tudo, vir numa encarnação e dar demonstração de amor. O espírito que observa de cima e considera o objeto grandioso da vida encontrará mais felicidades, mais paz e serenidade em um belo pensamento, em uma boa obra, um ato de virtude, até mesmo na infelicidade que purifica
do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, pois estes nos perturbam, corrompem-nos, embriagam-nos com uma euforia enganadora. É bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Cada qual gostaria de fazer e embelezar a vida do objeto que quisesse, enfeitá-la com todos os atrativos, sem pensar que tudo não há bem sem dor, nem ascensão sem esforços. E assim nós olhamos as conquistas que temos que fazer do que nós achamos que é material, como a casa própria, o nosso carro. São coisas que a gente acha que são importantes. E as pessoas que não têm? Como a gente gostaria de conquistar coisas maiores ainda, né? Comprar um sítio, comprar uma mansão, comprar uma casa na praia, comprar um barco para velejar, uma lancha. São as nossas coisas de alegrias que podemos vivenciar. Isso é bom? É bom, maravilhoso. Mas e as pessoas que não têm? Onde morar? Que reencarnam naquelas casas, naquela situação. A nossa vida, para eles, é uma riqueza. O que nós temos, para eles, é uma riqueza. Eles gostariam de ter o que nós já conquistamos, materialmente falando. Para eles é uma riqueza. Então nós já somos ricos. Se nós olharmos, se estivéssemos vivenciando aquele posicionamento dessa senhora, como nós falamos, materialmente nós já somos ricos. Para elas. Mas será que nós somos ricos do amor que talvez eles tenham? Da luta que eles passam? Será que nós teríamos capacidade de reencarnar e enfrentar situações assim? Com alegria, com segurança, com resignação, com fé dentro de nós? Então estamos passando por situações de aprendizado para um dia comprovarmos realmente essa realidade dentro de nós. Sem sofrimento. Com confiança, no amor, na lei de Deus. E mais à frente, para encerrar, Leon Denis nos traz, para quebrar este círculo dessas experiências dolorosas, que todas as virtudes ocultas eclodam, a dor é necessária. A infelicidade, as provas fazem brotar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza, o sofrer, fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou vibrantes que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. O mundo material se obscurece, um outro se desenha vagamente, a princípio, mas que se tornará cada vez mais distinto à medida que nosso olhar se destaque das coisas inferiores e mergulhe no ilimitado. É profundo. É enxergar cada situação, o mundo passando por essas lutas todas, o nosso Brasil nessa revolução, as guerras que estão apontando, as pessoas passando por vários sofrimentos, cada uma está no seu processo de avanço. E nós também. Qual a nossa posição diante daquilo que nós podemos fazer para o bem? Ao nosso redor, transformando intimamente cada um de nós. Será alegria, né? Será mecanismo de expansão, né? De ver que as coisas são belas, de olhar que Deus é bom e justo, que a natureza está ao nosso redor promovendo saúde espiritual. E nós vamos ver todas as dores que acontecem ao nosso redor, como Deus dizendo assim, o que você está fazendo para amenizar essas dores? Então será um bem abraçar alguém, dizer eu te amo, estender as mãos a alguém que está sofrendo, enxugar algumas lágrimas, é ver o bem em todo momento de dor. Graças a Deus. Nós agradecemos